Vamos ver se já está baixando o meu slide. Vamos ver. Deixa eu ver uma janela. Não. Ah, danadinho. Espera um minutinho aí. Deixa eu compartilhar. Arquivo. Compartilhar. Apresentar online. Permitir. Vamos ver se vai agora. E vamos lá. Uma tela. Ai, meu Deus, por que não está exibindo o meu slide? Espera lá. Deixa eu ver aqui. Vou fechar aqui. Vamos ver se vai agora. Deixa eu ver se deu certo. Apresentar uma janela. Vamos lá. Alguém está tentando participar. Feche a caixa de e-mail. Olha lá. Aqui, estou vendo. É a Carla. Aí. Esse slide está danadinho. Deixa eu encerrar a apresentação online. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem, a Isabela. Permitir. Aí. Belezinha. A Isabela conseguiu também, né? Isso. Tá aí a Isabela. Deixa eu ver lá a minha apresentação. Por que eu não estou conseguindo? Espera aí. Vou fechar esse aqui. Pronto. Vamos ver se vai agora. Agora acho que eu começo. Arquivo. Compartilhar. Apresentar online. Permitir. E apresentar online. Agora eu venho aqui. Apresentar agora. Deixa eu ver se vai. Bruno está chegando. O Bruno Moura chegou. Vamos lá, se eu consigo apresentar agora. Uma janela. Opa, agora acho que vai. Acho que vai. Vamos ver. Compartilhar. Iniciar a apresentação. Ocultar. Deixa eu pôr ela maiorzinha aqui. Assim. Me diga se vocês estão vendo o meu slide. Estão conseguindo visualizar? Certinho aí? Tá. Legal, então. Bom,
Boa noite para quem eu não falei boa noite ainda, quem chegou um pouquinho depois aí eu não cumprimentei. Então, boa noite para todos vocês, tá? E o que é que nós vamos estar fazendo hoje? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar continuidade e finalizar aquele slide da nossa aula de ontem, que fala da evolução histórica. Então, nós vamos finalizar aquele slide. Calma lá que o Marco está chegando. Nós vamos finalizar esse slide hoje e daí eu vou liberar uma atividade para vocês. Essa atividade eu vou explicar certinho o que é para vocês fazerem e aí eu libero vocês, tá? Não vou ficar com vocês a noite toda. Eu vou só terminar o slide, eu vou liberar a atividade para vocês no Classroom. Vocês olham, se tiver dúvida, me perguntam, eu tiro a dúvida, e aí eu vou deixar vocês fazendo essa atividade. E aí, quando for a nossa próxima aula, eu vou discutir essa atividade. Vocês sabem postar, por exemplo, faz a atividade lá e vocês conseguem postar ela no Classroom. Vocês conseguem, não conseguem? Tranquilo? Tá bom, então. Então, eu vou liberar depois a atividade, e se não der tempo de fazer hoje também, não tem problema, mas tem que estar postado antes da próxima aula nossa, porque aí na próxima aula nós vamos abrir para discussão, vamos analisar as questões, mas vocês têm que postar, primeiro tem que postar a resposta de vocês, tá? Para depois a gente abrir para discussão. Tranquilinho? Bom, então vamos retomar. Aqui, ó, tá o primeiro slide. Isso aqui deixa eu já avançar aqui, que nós já conversamos ontem, falei do plano de ensino, né? O que é que nós vamos estar trabalhando, estudando esse semestre. Falei aí de 3 livros que eu acho legal, se vocês tiverem interesse nesses 3 livros ou não, mas são livros bem interessantes, que falam aí da administração contemporânea, e nós paramos nesse slide aqui, né, que é sobre a evolução dos modelos de gestão. Todo mundo está conseguindo visualizar certinho o slide? Sim. Então, vamos lá. Muito bem. Bom, o que é que nós conversamos ontem? Ontem, nós começamos a falar dessa evolução do modelo de gestão, e nós falamos que, através desse slide, a gente percebe 2 pontos principais. Um ponto mostra a evolução do ponto de vista do macroambiente, né? O que é que foi mudando no mundo, naquilo que está do lado de fora das organizações. Então, essas ondas de transformação, vocês estão vendo 3 aí: revolução agrícola, revolução industrial e revolução da informação, são mudanças, ondas de transformação que ocorreram no mundo, no lado de fora das organizações, das empresas, certo? No item 2, tem as eras empresariais, ou seja, mudanças que ocorreram no ambiente interno, no ambiente das organizações, nos modelos de gestão das organizações, certinho? Então, ontem, o que nós fizemos? Nós começamos e terminamos falando das ondas de transformação do macroambiente, né? Do ambiente externo, né? O macroambiente é o ambiente externo das organizações. E aí nós conversamos, falamos até antes, né? Antes da Revolução Agrícola, nós falamos aí da questão do homem pré-histórico, né?
falamos que esse homem pré-histórico, ele já produzia, né? Tinha uma forma de produção, mas essa produção era através das ferramentas que ele precisava, né? Essas ferramentas aí para caça, para pesca. Então, o que ele fazia? Ele polia a pedra, né? E dessa pedra ele fazia um instrumento de caça, por exemplo, né? Então, falamos dessa produção rudimentar. Depois dessa produção rudimentar, passou para uma produção artesanal, né? Onde na produção artesanal o homem ele deixa de ser nômade, ele se fixa num lugar, então esse homem passa a desenvolver atividades agrícolas, né? Plantar, colher, né? Não é mais como o homem pré-histórico que era nômade, né? Agora nós estamos num período aí dessa produção artesanal e desse homem com essa produção agrícola. Ele se fixa num lugar, consegue plantar e colher naquele lugar onde ele se fixou. Certo? Bom, o que é essa revolução agrícola? É justamente quando o homem muda para esse estilo, se fixando num lugar e a plantação e a colheita. Nessa época, a terra, a riqueza da nação. Opa, alguém. A riqueza da nação nessa época é justamente quem tem um pedacinho de terra. Né? Então, quem é que tem a riqueza nessa época? Quem tem terra? Terra é símbolo da riqueza. Esse cenário, nós falamos que perdura, né, por um bom tempo, até que vem a invenção da máquina a vapor, né? Nós falamos que em 1764 o homem ele cria essa máquina a vapor e essa máquina muda completamente a forma de produção. Sai daquela produção artesanal, né? E vai para a produção mecânica. Muito bem. E aí nós temos então a substituição da força do homem, a substituição dos animais pela máquina, pela parte mecânica na produção. Então, agora a riqueza não é mais a terra, é rico ou gera riqueza quem tem fábrica e quem tem chaminé, certo? Muito bem. A partir daí, da Revolução Industrial, com essa mudança, produção artesanal para a produção mecânica, nós vamos ter um crescimento muito grande das fábricas, mas é um crescimento desorganizado. E aí vem, então, né, o primeiro engenheiro aí norte-americano que vai tentar colocar ordem nessas fábricas. Quem é que vem? Quem é que vem? Quem que é o cidadão que vai implementar a chamada administração científica dentro das fábricas? Taylor. Taylor. Frederick Winslow Taylor. Muito bem. Então, que jeito que o Taylor vai tentar organizar essas fábricas? Ele vai focar no operário, cronometrar o tempo de trabalho de cada operário, estabelecer tempo padrão. Um operário gasta 1 hora para fazer uma peça, outro operário gasta 2 horas, o outro operário gasta... Não, o Taylor vai cronometrar o trabalho do operário e ele vai
padronizar o tempo, certo? Com o estudo dos tempos e dos movimentos. Então, o Taylor, que para administração, ele é considerado o pai da administração científica, ele vai tentar pôr ordem nas fábricas, trabalhando a cabeça do operário, né? E fazendo com que haja melhores métodos e técnicas de trabalho, para não ter perda de tempo no chão de fábrica, certo? Esse trabalho do Taylor é de aproximadamente 1890, tá? Muito bem. Aproveitando o trabalho do Taylor, veio, então, um industrial automobilístico, né, norte-americano, que implementou as ideias do Taylor. Quem que foi? Ford. Então, o Ford pegou as ideias do Taylor, colocou para dentro da fábrica dele, né? Isso eu já estou em 1910, 1920. Então, o Ford coloca esses métodos de trabalho, né, que o operário tinha que fazer, ele põe isso dentro da fábrica dele e ele consegue resultados excelentes de produtividade, né? E com o Ford é criado o modelo norte-americano de produção. Que modelo que é esse? Qual que é o modelo norte-americano de produção? Como é que chama? Produção em? Massa. Massa. Por que é produção em massa? Por que ela é em massa? Porque ele produzia muito para deixar estocado. Perfeito. Grandes quantidades. Ele produzia muito, né? Então, quando vocês ouvem falar nesse modelo fordista de produção, é um modelo de produção em escala, em grandes quantidades, né? E nós falamos, então, que o Fordismo, como é que era o produto dele? Que jeito que era o produto? Era padronizado. Padronizado. Só tinha o carro num único modelo e numa única cor. Produto padronizado. Como que eram os operários do Taylor? Perdão, do Ford. Especializados numa função só. Exatamente, especialistas, né? E eles eram especialistas porque eles faziam uma única função. Se estava ali para apertar parafuso, o cidadão só ia apertar parafuso, né? Ou seja, esse operário especialista, ele exerce uma única função e ele é somente mão de obra. Não precisa pensar, não precisa ser qualificado, né? Ele só tem que produzir rapidamente, ganhar velocidade na produção. Muito bem. Bom, aí o Ford está lá fazendo muito sucesso, 1910, 1920, produzindo muito o carro chamado Ford T, numa cor só que é preta, e tudo bem. Mas, quando nós vamos entrar em 1939 a 45, vem a famosa Segunda Guerra Mundial, certo? Então, a guerra terminou, a Segunda Guerra, em 1945. Como é que os países ficaram aí depois da guerra? Quebrado. Quebrado. Crise. Isso, quebrado, em crise. Aproveitando essa deixa da escassez, né? Essa deixa da crise, os japoneses se aproveitam do modelo
E a partir da década de 50, a guerra terminou em 45. A partir da década de 50, vem o modelo japonês de produção para o mundo. E como que era essa produção japonesa? Ela veio com o nome de... Qual que é o nome? Toyotismo. Toyotismo. É exatamente pela indústria automobilística da Toyota. Vem com o nome de Toyotismo. E como que é o modelo japonês de produção? Enquanto o Ford fala em quantidade, imagina na crise, gente, o que eu vou fazer com um monte de carro? Eles vão falar em qualidade. O japonês vai dizer assim, olha, nós temos que produzir sem desperdício, com qualidade, produzir em pequenos lotes. Nós temos que produzir, os produtos têm que ser variados, não é um modelo só, de uma cor só. Por isso que eles falam que é uma produção flexível. Ela se adapta ao gosto do cliente, né? E ao invés de eu produzir para depois eu vender, não. Eu tenho que ir lá, saber o que o cliente quer e eu já vou produzir sob encomenda, para não ter desperdício. Eu não vou produzir para deixar em estoque, eu vou produzir sob encomenda. Ou seja, o japonês vem, então, mudando completamente o modelo norte-americano de produção. E aquele operário que era mão de obra no Fordismo, que não precisava pensar, agora, no modelo japonês de produção, no Toyotismo, esse operário, ele não é especialista, ele é polivalente. Isso. Por que ele é polivalente? Por que ele é polivalente? Porque ele executa várias funções. Perfeito, porque ele executa várias funções. Então, não dá para ser só mão de obra. Ele vai precisar ser qualificado. Ele vai precisar usar a cabeça agora, tá? Então, vai mudando aí, né, esse formato com relação aos tipos de produção e, lógico, que as formas de transformação, né, de produtos, e isso vai impactar para dentro das organizações, certinho? Bom, aí, essa década de 50, que estão os japoneses aí com a bola toda, modelo de produção enxuta, com qualidade, sob encomenda, sem estoques. Ué, vamos economizar, estamos saindo da Segunda Guerra, de período de crise. Isso vai dar um mega resultado, tá? Então, a partir da década de 50, quem é o auge da produção é esse modelo japonês. É o Toyotismo que vai ser a bola da vez, certo? E o Toyotismo, na década de 50, ele começa com essas mudanças e o auge dele é na década de 70. Por quê? Porque ele implementa a chamada revolução da informática. O Toyotismo vai pegar a robótica, automação, computadores, vai jogar tudo isso para dentro das organizações. Década de 70 é o auge da ideia de qualidade, mas aí essa qualidade ela vai se estender para outros projetos, no sentido de ter menos gente trabalhando na empresa, uso de tecnologia dentro da empresa, né? Os robôs aí dentro da linha de produção. Então, o que era o ouro na Revolução Agrícola
agrícola, que tinha um pedaço de terra, na Revolução Industrial, a riqueza era a chaminé, era a fábrica. E agora, na Revolução da Informação, quem tem o ouro é quem tem conhecimento, quem tem tecnologia. A riqueza, a partir da década daí para frente, é quem dispõe de tecnologia, tá? E depois nós vamos chegar nos nossos dias. Muito bem. Aí eu vou depois comentar com vocês a quarta revolução industrial, que seria a revolução industrial aí, que começou praticamente no ano de 2000, 2013, né? E o que é essa quarta revolução industrial? A quarta revolução industrial é a revolução das tecnologias digitais. É o predomínio da inteligência artificial. As máquinas tomando decisões, as máquinas resolvendo problemas. Então, a máquina agora ela não está mais só no operacional como a robótica, como a automação. A máquina vai ter a capacidade de tomar decisões, né? Não existe lá um carro que estaciona sozinho? Existe ou não existe? O carro que estaciona sozinho? Existe, pessoal? Existe. Ou seja, ele tem lá o que a gente chama de inteligência artificial. É um software e o carro consegue se estacionar sozinho, né? Eu não preciso mais, a máquina consegue tomar decisões por mim, resolver problemas por mim. Então, essa é a quarta revolução industrial, que é essa revolução das tecnologias digitais, certo? Bom, isso nós já falamos tudo ontem. Vamos, então, ao que nos interessa agora, que é a segunda etapa, que é falar das eras empresariais. Toda essa mudança que eu falei é a mudança num aspecto socioeconômico, no macroambiente, que é aquele ambiente maior. Vamos ver agora o que é que aconteceu no ambiente organizacional, tá? Dá só um minutinho que eu vou encostar a minha porta, porque porta batendo aqui não dá, né? Espera aí, só um minutinho que eu vou encostar aqui e a gente vai continuar. Pronto. Agora melhorou. Para com essa bateção de porta. Vamos lá. Bom, até aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu? Tranquilinho até aqui? Como que está para vocês até esse ponto? Por mim, tranquilo, professora. Tranquilo? Belezinha, então. Então, vamos agora para as eras empresariais. Até aqui, eu só estou resgatando o que vocês já estudaram, né? Vocês já viram sobre Ford, sobre Taylor, toyotismo. Eu só estou retomando para eu poder avançar, que a nossa é a administração contemporânea, mas eu preciso retomar, fazer vocês relembrarem, porque uma coisa depende da outra, tá? Então, vamos lá. Bom, e essas eras empresariais, que mudanças que sofreram, que impactos que sofreram o ambiente organizacional dentro das empresas, né? Bom, vocês estão visualizando aí 5 eras. A era da produção em massa, a era da eficiência, a era da qualidade, a era da competitividade e a era do crescimento, do conhecimento. Todo mundo está vendo aí essas 5 eras?
Sim? Estão conseguindo visualizar 5 eras aí? Sim. Então, vamos lá. Bom, a primeira era está classificando aí a era da produção em massa. E o que é que faz menção, o que é que faz referência a essa era da produção em massa? Bom, o que predominava nessa época aí, até 1920, logicamente, que foi esse modelo fordista que eu falei, mas antes dele, os modelos de gestão foram os modelos da administração científica do Taylor, de 1870, né? E depois o modelo norte-americano de produção, que é a produção em massa, certo? Então, isso que caracteriza essa primeira forma de produção, essa primeira era, que é essa produção em massa. Vocês têm que lembrar do Fordismo aí. Produto padronizado, vocês têm que lembrar do Taylor. Mão de obra com tempo padronizado, né? Pegar lá os princípios do Taylor e o que o Taylor implementou em relação ao operário. Divisão das tarefas, coisa do Taylor. Dividir o trabalho em pequenas tarefas, né? Então, essa pelas ideias dos princípios do Taylor e do Ford, tá? E do Fordismo. Produção em massa, né? Produto padronizado, é isso que caracteriza a primeira era. A segunda era, conhecida como Era da Eficiência, 1950, já pertencem aos japoneses. Lembra a Segunda Guerra, que terminou em 45? E a Era da Eficiência é aquela era onde os japoneses vão falar que a gente não pode ter desperdício dentro das fábricas, né? É o modelo toyotista aí já nessa década de 50. Então, a era da eficiência, ela é puramente o toyotismo aí, tá? Sem desperdício, pequenos lotes, fazer as coisas corretamente, não cometer erros, retrabalho, né? É isso que caracteriza essa era da eficiência. A era da qualidade, 1970, ela continua sendo do modelo toyotista, do toyotismo, só que agora num estágio bem mais avançado, né? Aquilo que começa levemente com a ideia de qualidade na década de 50, na década de 70, vai expandir muito mais e um foco muito maior nessa administração japonesa. E o que os japoneses vão falar? Olha, em administração participativa, que tem que envolver os colaboradores, não aquele operário alienado que era do Ford, mão de obra, né? Eles vão falar nessa administração participativa, com os colaboradores precisam pensar, os colaboradores vão executar várias atividades, né? Então, é isso que vai caracterizar essa era da qualidade aí de 1970, tá? Nessa época aí também vai aparecer uma técnica japonesa de administração, que vocês já devem ter ouvido falar, que é da década de 70, que é a reengenharia. E o que era a reengenharia? Uma mudança radical na forma dos processos de uma organização, das atividades. E essa reengenharia só foi gente para a rua, muito desemprego, porque com a reengenharia, e logicamente trazendo os computadores
para dentro das fábricas, que foi o que o toyotismo fez, nessa década daí de 70, nós vamos ter o computador fazendo várias atividades. Antigamente, uma indústria tinha um departamento pessoal, mantinha lá 10 funcionários para fazer a folha de pagamento. Aí, coloca um computador, uma pessoa ou duas faz toda a folha de pagamento. Então, pessoal, a década de 70, 80 foi o auge do desemprego, principalmente década de 80. Muita gente indo para a rua por conta dos computadores vindo para dentro das organizações. A tecnologia permeando aí as organizações, tá? Então, surge essa ideia que são dos japoneses da reengenharia, e com a reengenharia, com essa mudança radical dos processos, eles fazem um enxugamento muito grande, e nesse enxugamento muita gente roda, muita gente vai para a rua, né? Muito bem. A era da competitividade, aí já é a década de 90. Como é que está a situação para as organizações aí? Década de 90, eu tenho a globalização pipocando para todo lado. O que é globalização? Quem que me fala? O que é isso? O que é globalização? Mundo conectado. Mundo conectado e o que mais? O que mais? Aí é a net, né? Esse mundo conectado seu é a net, é a rede, né? Net quer dizer rede. Como é que fica aí? Globalização. Na globalização. Eles ficam interligados, porque ocorre a quebra das fronteiras, né? Então, quando a gente fala em globalização, a gente fala no sentido desse rompimento de fronteiras. A livre passagem aí, né? O rompimento das fronteiras. Mas, quando eu falo em globalização, rompimento de fronteiras entre países, na verdade, há um rompimento de fronteiras, mas acaba, às vezes, ficando meio restrito a questão dos blocos, né? Principalmente dos blocos econômicos, né? O bloco da União Europeia, por exemplo, os países da Europa, o bloco do Mercosul, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Enfim, a globalização, ela busca esse rompimento de fronteiras. Então, é a década de 90. E, logicamente, com o rompimento da fronteira, o meu concorrente não é mais quem está na minha cidade, no meu estado, no meu país. Meu concorrente está no mundo. Eu vou concorrer com o mundo, né? Com a quebra das fronteiras, a gente compra produto que vem da Indonésia, que vem de Taiwan, vem da China, vem de tudo quanto é canto, certo? Então, para as organizações, a década de 90 é a era da competitividade, uma concorrência muito grande, principalmente por conta dessa globalização. E, logicamente, a intensificação das tecnologias. Essas tecnologias vão avançando mais ainda dentro das organizações, certo? E a última era do conhecimento, que é a partir de 1995, né? Esse último modelo de organização, ele é
chamado de modelo emergente com foco na era do conhecimento. Por quê? Porque o ouro é quem tem o saber, é quem tem tecnologia, quem consegue fazer, aplicar a tecnologia. Então, a partir de 95 para cá, o foco é muito grande na gestão do conhecimento, no gerenciamento das competências das pessoas. Por quê? Porque eu vou precisar de gente criativa, eu vou precisar de inovação, e a máquina não inova, né? Eu posso ter o computador que for, por enquanto, né? Porque com a inteligência artificial aí, o robô já tá resolvendo muitos problemas. O robô já toma decisões por mim, né? Mas, por enquanto, a questão da inovação, da criatividade, ainda está nas pessoas. Então, o que predomina na era do conhecimento é a necessidade cada vez maior dessa criatividade e dessa inovação. Vocês veem, a gente lança um produto, lança a versão de um celular, nem entrou aquela versão no comércio, já estão lançando outra versão do celular, né? É um processo que não para. A inovação hoje, ela está de um dia para o outro, certo? Então, eu preciso de gente criativa, com conhecimento, e aí vai. Enfim, nós vamos estar estudando tudo isso, passo a passo, tá? E as características de cada época, tranquilo. Isso aqui foi só para vocês terem uma visão panorâmica aí, né? Das mudanças que ocorreram no mundo e das mudanças que ocorreram também nos ambientes das organizações, como reflexo do que ocorreu no mundo, né? Essa questão de eficiência, de qualidade, de competitividade, de conhecimento, tudo isso foi impactando para dentro das organizações. Certinho? Dúvidas? Quem tem dúvidas? Tranquilo aí, pessoal? Sim? Sim. Qual dúvida? Sem dúvida nenhuma? Bom, então agora que eu vou saber se realmente vocês estão tranquilos mesmo e estão entendendo tudo certinho. O que vocês vão fazer? Daqui a pouquinho, 8 horas, vai liberar para vocês no Classroom uma atividade, tá? E o que é essa atividade? Essa atividade, vocês vão, na verdade, ler esse resuminho aí do que eu falei com vocês até agora, tá lá o resuminho, vocês vão fazer a leitura do resuminho. E aí eu tenho algumas afirmativas, são 6 afirmativas que abordam as características do Taylorismo, do Fordismo e do Toyotismo. Aí vocês vão fazer assim, vocês vão ler a primeira questão, leiam. Se vocês acharem que ela está certa, você vai escrever sim, está correta. Mas você tem que justificar para mim, por que está correto, tá? E assim vai. São 6 questões, vocês só vão responder sim ou não e justificar para mim. E são questões que envolvem essas 3 características desses modelos, tá? Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a chamada, tá? Vocês, às 8 horas, vai liberar lá, vocês entram, olha, se tiver dúvida, pode me perguntar. Eu vou ficar aqui ainda, depois da chamada, eu estou liberando vocês, por causa da atividade que vocês têm aí para fazer. Mas eu vou estar aqui no Meet, se tiver dúvida, me pergunta se não entendeu o que é para fazer, tá bom? Mas eu vou fazer chamada já e libero vocês. E aí vocês vão ter que fazer essa atividade.
pegar aqui. E na próxima aula eu vou discutir. Vocês vão postar atividade para mim no Classroom, a resposta, e na próxima aula eu vou discutir com vocês. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Vamos lá. Hoje é 24. Adriele, tá aí? Tá no chat. Tá aqui? Deixa eu ver aqui. Ela tá no chat, professora. Estou abrindo aqui, velho. Adriele. Tá. Deixa eu dar um ok aqui. Aqui. Adriele. Beatriz. Está presente? A Bruna Lopes. Presente. Está aqui. Bruno Ferreira. Eu tô aqui. Tá aí o Bruno. Elvira. Tá no chat. No chat. Será que é ela que está entrando como Viviane aqui? É sim, professora. Ontem ela falou que estava como Viviane, mas que era ela. Ah, então tá bom. Gabriel. Eu, presente. Tá aí o Gabriel. Ellen. Santana. Ok. Cauane. Tá aqui. Ok. Lucas Felipe. Presente. Você não estava ontem, né, Lucas? Não tava, professor. Não deu para me assistir Bom. ontem. Tá. De onde você é, Lucas? Eu sou de Japira. Japira? E o que você faz lá?